Olá, pessoal. Nessa videoaula nós vamos falar sobre uma outra técnica, de levantamento de requisitos, que são os questionários. Os questionários, assim como a entrevista, eles são técnicas de levantamento de requisitos que têm esse formato de pergunta e resposta, e ele tem também um propósito específico. Assim como cada entrevista você faz com um propósito específico, o questionário também deve ser feito com um propósito específico. A diferença do questionário para a entrevista é que as questões no questionário são escritas, para um conjunto de pessoas, enquanto a entrevista ela é falada, e é para uma ou duas pessoas. Então, o questionário é para um conjunto de pessoas maior do que a entrevista. A entrevista normalmente é para uma pessoa, mas às vezes pode ser para duas, até três pessoas, mas não passa muito disso, enquanto o questionário você vai espalhar para muito mais gente. E enquanto a entrevista é falada, ou seja, ela permite que você faça adaptações, apesar da gente planejá-la antes. Durante a execução da entrevista, você pode, né, pode adaptar, você pode mudar questões, você pode esclarecer dúvidas do entrevistado. No questionário isso não ocorre porque ele é feito através de perguntas escritas, né? Então, qual o objetivo, de usar um questionário? É examinar uma grande amostra de usuários, né? Para quê? Para verificar problemas, levantar questões importantes, né? Para determinar o quanto um sentimento é realmente difundido, o quanto uma opinião é realmente difundida ou é limitada, né? Para quantificar coisas que foram achadas em entrevistas. Então, note que o questionário e a entrevista eles podem ser usados em conjunto, né? Você pode, por exemplo, descobrir informações em entrevista que você quer quantificar, você quer saber a opinião de várias pessoas sobre aquilo. Por exemplo, durante uma entrevista você pode chegar à conclusão, com um entrevistado, de que há duas opções, três opções para fazer uma determinada coisa. E aí você quer quantificar a opinião de mais gente sobre qual das opções é melhor, por exemplo, você pode usar um questionário para isso. Você pode acontecer também do contrário, de você fazer um questionário para saber a opinião de várias pessoas sobre uma determinada coisa e depois usar o resultado do questionário numa entrevista para confirmar aquilo com um gerente, com um stakeholder mais central, por exemplo, né? Então, assim, há muitas similaridades, entre o questionário e a entrevista e pode ser útil combinar os dois métodos, como a gente já acabou de falar, né? Então, quando usar os questionários? Quando você quer saber a opinião de muita gente, quando essas pessoas se encontram espalhadas, né? E quando é necessário saber a proporção de pessoas dentro do grupo que tem uma determinada opinião ou outra, né? Ou seja, resumindo, quando você quer englobar um número grande de stakeholders. Um ponto fundamental quando a gente fala de questionário é a redação das questões. Por quê? Porque a entrevista ela permite interação, com o entrevistado a respeito das questões. Então você pode refinar uma questão, você pode tirar dúvidas sobre algum termo que ficou obscuro, você pode controlar, o contexto de uma entrevista de forma geral. Já no questionário isso não é possível, porque você não vai estar do lado do seu respondedor para tirar essas dúvidas. Então, é muito importante quando você for redigir as questões do questionário que você tome cuidados em ter questões claras e não ambíguas, né? Então, é muito importante que não haja várias interpretações possíveis para uma questão, né? A questão não pode ser ambígua. Você deve ter um fluxo bem definido no questionário. Então, você começa falando de um assunto A, passou para o B, não volta para o A. Então, por exemplo, você vai fazer um questionário que você vai perguntar sobre as regras de empréstimo de livros, por exemplo. Aí depois você faz alguma pergunta no questionário sobre devolução de livro, e aí depois você volta a falar de. Você passa a falar, por exemplo, do cadastro de clientes, e aí você volta. Aí no meio das perguntas de cadastro de cliente, tem alguma coisa que te remete à devolução de livros, você volta a perguntar sobre devolução de livros. Então, isso não é aconselhável que se faça em questionários, né? Porque você acaba perdendo o fluxo do raciocínio do respondedor.
Em entrevistas isso também não é aconselhável, mas na entrevista você tem mais flexibilidade para fazer esse tipo de coisa, né? Ah, um outro ponto que é muito importante quando você vai fazer questionário é levantar antecipadamente dúvidas que que as pessoas poderão ter ao, ao responder o questionário. Então, tente ler as suas questões pensando, gente, isso aqui pode dar margem a alguma interpretação diferente desta que eu gostaria. E aí, para não ficar só na sua opinião, faça uma pré-avaliação. Então, vamos supor que você vai pegar um questionário que você vai aplicar para 80 pessoas, para 100 pessoas. Antes de aplicar para essas pessoas, entre em contato com umas 4 ou 5 pessoas, pessoas-chave ali dentro, que você tenha mais contato, que tenham mais poder de decisão, que tenham conhecimento sobre aquilo, e aplique os questionários para essas 4 ou 5 pessoas e tenha retorno delas sobre o que elas acham do questionário, o que elas acham que deve ser mudado ou não no questionário. Beleza? Então, sobre as questões de um questionário, assim como nas entrevistas, você pode ter questão subjetiva e questão objetiva, né? As questões subjetivas, assim como na entrevista, você vai usar quando você quer levantar opinião sobre algum aspecto, quando é uma situação exploratória, né? A gente tem que tomar alguns cuidados a mais aqui no questionário, por quê? Porque você não vai estar do lado do cara que está respondendo. Então, primeiro, antecipe o tipo de resposta que você espera obter e aí faça a pergunta já de uma forma que o usuário consiga entender, o respondedor consiga entender o que você quer de resposta, né? Então você deve fazer essas perguntas restritas o suficiente para guiar as pessoas, né? Tomando sempre cuidado então com perguntas que permitam respostas muito amplas, como por exemplo, o que você acha do novo sistema? Cara, isso aqui te dá margem a perguntas, a respostas muito amplas. E qual o problema disso? O problema disso, se você faz isso numa entrevista, é tranquilo, você tem a resposta de uma pessoa para avaliar depois. Agora, você faz um questionário que você submete a 80, 90 pessoas, 100 pessoas, você vai ter que avaliar as respostas dessas 80, 100 pessoas e pode ficar difícil extrair informações dali. Então, no questionário, principalmente, é muito útil que você tente fazer perguntas mais objetivas. Por exemplo, ao invés de o que você acha do novo sistema, um negócio completamente amplo, o que você acha da facilidade de uso do novo sistema? Ou da usabilidade do novo sistema? Como você avalia o desempenho do novo sistema, a segurança, ou seja, você vai pegando os aspectos, né, do sistema. Ao invés de perguntar o que ele acha do sistema, você vai e define sobre que aspecto você está perguntando o que ele acha. E aí, pode ser uma questão até de você partir para uma questão objetiva. Por exemplo, sobre a questão da usabilidade, como você classificaria o novo sistema? Ele é fácil de usar, ele é muito fácil de usar, ele é difícil de usar. Sobre segurança, ele é estável, ele é instável, e por aí vai. Então, pode ser até o caso de você partir para uma questão objetiva. Então, comece com a subjetiva, tentando restringir a resposta e de repente você vai chegar à conclusão que a melhor opção para você naquele caso é uma objetiva. E quando você deve usar o objetivo? Quando você é capaz de listar todas as possíveis respostas. E a objetiva é muito boa para quê? Para examinar uma grande amostra de pessoas, né? Então, ah, sobre a questão, por exemplo, do que o respondedor acha do sistema. Se você faz objetiva e coloca lá bom, ruim e tal, você consegue facilmente totalizar, né, as respostas das pessoas, fazer estatística em cima disso, quando uma questão aberta não é tão possível. Né? No subjetivo é mais difícil. A vantagem do subjetivo é que o cara pode te dar detalhes, né? Ele pode chegar e falar, olha, eu não gosto disso, mas eu gosto daquilo outro. Né? Então, tudo vai depender do seu objetivo com o questionário. Então, de uma forma geral, questões subjetivas, o usuário vai gastar muito tempo para responder, mas vai te permitir explorar muitos detalhes, né? Você vai ter uma amplitude, uma profundidade muito grande nas respostas, né? É relativamente fácil preparar questões subjetivas, mas em compensação na hora de analisar as respostas é muito mais difícil. A objetiva já é o contrário, né? Te dá mais trabalho para preparar, mas para analisar as respostas é muito mais fácil.
o tempo que o usuário vai demorar para responder é mais baixo, mas você tem respostas com menos amplitude, com menos profundidade, né? É, assim como a gente ressaltou quando falou de entrevista, a linguagem utilizada é muito importante no questionário, aliás, até mais importante do que na entrevista. Então, procure primar sempre pela simplicidade, né? Tenha em mente que qual o tipo de usuário, qual o tipo de respondedor, de stakeholder que está respondendo aquilo ali, né? Então, se você usa uma palavra que não é do domínio dele, já fica difícil de você obter informações confiáveis nesse questionário. Então, prime pela simplicidade, evite termos vagos. Ambiguidade é a pior coisa que pode acontecer, então verifique se o que você está querendo, você está pedindo está claro, né? Ah, evite redação tendenciosa, que é a mesma questão que a gente já explorou, né, quando a gente falou de entrevista. Evite perguntar coisas de forma que você, de alguma forma, imita uma tendência, né, induza, que você de alguma forma induza o respondedor num caminho. Então, nunca pergunte coisa do tipo, você concorda que tal coisa é correta? Não, pergunte a opinião dele. Nunca fale, você também acha tal coisa? Ou isso aqui não podia ser melhor? Não faça esse tipo de pergunta, porque isso você já está induzindo a resposta. Na hora que você pergunta se ele não acha que aquilo ali podia ser melhor, tá claro que você acha que sim, que podia, ou pelo menos está parecendo isso. E aí a tendência é que ele vá ah, ou responder concordando, ou já criar uma certa antipatia pela sua opinião, né? Evite perguntar algo que eles não saibam, que o respondedor não saiba responder, porque isso desestimula até que ele continue a responder as questões, né? E garanta que as questões são tecnicamente precisas. Como assim? Use termos tecnicamente precisos, né? Use os termos que o usuário costuma usar. Eu tenho essa questão de termos me lembrou um exemplo prático que ocorreu comigo, né? Num sistema para a empresa de água, por exemplo, que eu estava fazendo levantamento de requisitos. Eu esqueci o nome do aparelhinho que mede, né, a quantidade de água, que é o hidrômetro, né? E aí eu chamei aquilo de medidor de água. Ao fazer isso, ainda bem que foi numa entrevista, até porque no questionário eu não faria, né? Mas a recepção ao termo foi péssima, porque é um aparelho central, né, naquele domínio que eu estava falando, é um conceito central e acabou passando uma sensação de despreparo minha, né, que podia ter trazido alguns problemas até de aceitação ali dentro da equipe. Então, assim, foi um erro, né, e que a gente deve evitar. Então, use a linguagem correta até para que tecnicamente você esteja mais preciso, seja mais aceito, ok? Quanto às questões ah, objetivas, né, além de redigir a pergunta, você redige as opções de respostas. E aí, na hora de redigir as opções de respostas, você pode usar diferentes tipos de escala, né? Então, a primeira escala que a gente tem é a escala nominal. É uma escala que é usada para classificar coisas. Você não tem uma ordem entre elas. Então, por exemplo, qual software você usa com mais frequência? Editor de texto, planilha eletrônica, navegador, correio eletrônico, banco de dados? Ou qual linguagem de programação que você usa, por exemplo? Então, quando você tem uma pergunta em que as respostas não têm uma ordem entre elas, né? Não tem uma relação entre elas, você vai usar uma escala nominal e, em geral, a gente indexa as possíveis respostas com letras, né? A, B, C, D. E aí, na hora de computar as respostas, o máximo, o que você vai fazer é obter o total de pessoas que respondeu cada uma delas, né? E nada além disso. Já
Você pode ter também uma escala ordinária, que é uma escala em que há uma ordem entre as questões, mas você não define o quão distante uma resposta é da outra. Então, por exemplo, qual a sua opinião sobre a usabilidade do sistema, sobre as telas de ajuda do sistema? Aí você tem lá a opção A, ajuda muito, ajuda bastante, B, ajuda muito, ajuda moderadamente, não ajuda muito, ajuda em nada. Então, está bem claro que há uma ordem, né? A que é mais positiva, ou seja, que ajuda mais é a letra A, e a que é menos positiva é a letra E. Mas não há nada muito claro sobre o ajuda muito, ele está mais perto do bastante ou do moderadamente? Não é possível a gente definir isso. Né? Então a escala ordinária tem uma ordem, mas você não sabe a distância entre uma opção e outra. Já a escala de intervalo, ela tem uma ordem e a distância entre as questões, entre as possíveis respostas é bem definida. Então, qual a sua opinião sobre tela de ajuda? É 1 para não ajuda em nada, 6 para ajuda bastante, por exemplo, e você pode marcar o que você quiser. Né? Qual a vantagem dessa aqui de intervalo em relação à ordinária? Uma das vantagens é que, além de contar quantas pessoas respondeu cada coisa, você pode fazer operações matemáticas. Por exemplo, você pode chegar a uma média, a uma mediana, a um desvio padrão, né? Então, você começa a conseguir aplicar técnicas estatísticas para ver como foi, para avaliar, né, as respostas daquela pergunta. Né? Uma questão que a gente costuma evitar quando usa escala de intervalo é usar opções ímpares de resposta. Por quê? Suponha que, esqueça o 6 aqui, se fosse de 1 a 5, uma pessoa que está em dúvida, que não está firme quanto ao que ela acha, ela vai pegar e vai vir na do meio. Então, se fosse só, esqueça, faz de conta que não tem o 6, né? Se tiver só de 1 a 5, a tendência, e isso tem estudos que mostram, a tendência de quem está inseguro, de quem não está com preguiça de pensar sobre aquilo, quer responder rapidamente, é vir aqui marcar o meio. Agora, no caso igual essa aqui que nós colocamos de 1 a 6, é uma opção par, não existe uma do meio. Então, no mínimo, ele vai ter que se decidir se ele está mais para o que não ajuda ou mais para o que acha que ajuda. Então, é uma técnica boa de se aplicar é essa de não usar opções ímpares de resposta quando você faz escala de intervalo. Por fim, a gente tem a escala de razão. A escala de razão é exatamente a mesma ideia, né, da escala de intervalo, de você ter uma ordem e a distância entre as possíveis respostas serem fixas, mas além disso você tem um zero absoluto. Né? Então, a partir desse zero absoluto é que você faz as outras respostas. Né? Então, assim, não há a necessidade de você fazer essa interpretação. Ah, não ajuda em nada é um, ajuda bastante e tal. Não. Quantas horas você gasta no computador? Zero, duas, quatro, oito, seis, e por aí vai. Beleza? Mas no final a ideia de você poder fazer estatísticas depois, de você poder fazer aritmética, é igualzinho a da escala de intervalo. Ok? Então, ah, por fim, vamos falar um pouquinho de como projetar o questionário. Né? Já falamos dos tipos de questões que pode ter, falamos de algumas ideias para as escalas das questões objetivas. Né? E agora vamos falar do visual do questionário como um todo. Algumas dicas é deixe espaços em branco no questionário. Quando você pega uma folha, um questionário com uma pergunta em cima da outra, sem espaço em branco, aquele texto denso, já cria uma aversão ao respondedor. E aí a chance dele parar para responder diminui. Né? Segundo ponto, deixar espaço suficiente para respostas objetivas. Seja generoso no espaço. Né? Porque a pior coisa é o cara estar tá respondendo e acaba o espaço, ele já não sabe onde vai escrever e vira uma zona o questionário. Né? E o principal, lembre-se sempre dos objetivos de cada uma das questões. Então você tem um objetivo do questionário como um todo e cada uma das questões tem que ter um objetivo dentro daquele contexto. Se você tiver uma questão lá que você não sabe exatamente qual é o objetivo dela, é melhor tirar. Porque um monte de gente vai perder tempo respondendo, você vai perder tempo analisando a resposta depois, sendo que você não sabe onde você quer chegar com aquela resposta. Né?
Uma outra questão na hora de fazer o questionário, do layout do questionário, é pensar na ordem das questões. Então, primeiro coloque as questões que não são sujeitas a controvérsias, né, que são menos polêmicas, que o respondedor vai se sentir mais à vontade para responder. Porque se você já começa com as mais polêmicas, com que ele se sente menos à vontade, a chance dele não responder ao questionário é maior. E segundo, agrupe conteúdos similares. A gente já falou sobre isso, né? Então, questões que têm um mesmo foco, coloque em sequência. Depois você vai para outro foco, depois para outro. Não fique alternando, né, perguntas sobre coisas diferentes em ordens diferentes e observe suas tendências, né, na hora de fazer as perguntas. Beleza. Uma vez pronto o questionário, antes de aplicar o questionário para todo mundo, aplique a um grupo piloto. Já falei isso lá no começo, né, desse vídeo, que é a questão de tentar antecipar possíveis falhas do questionário e dúvidas, né, que as pessoas podem ter. Então, apliquem a um grupo menor e peça que as pessoas desse grupo menor é, façam críticas, né, tenham dúvidas, falem, demonstrem as dúvidas, verifique se os termos que estão ali são adequados, se não há ambiguidade, né? Então, que avaliem a linguagem que você utilizou e as questões, né, de uma forma geral. É a ordem que elas estão no texto, se a redação não foi ambígua, se a redação não foi tendenciosa, né, se o questionário está fácil de responder, está agradável. Então você aplica isso a um grupo pequeno e faz alterações no questionário com base nas respostas dessas pessoas antes de aplicar a todo mundo. E aí, resolvido tudo isso, chega a hora de aplicar o questionário. Para aplicar o questionário, a primeira coisa que você tem que decidir é quem vai responder o questionário, né? E a resposta a quem deve responder o questionário vai ser definido por quais são os objetivos do questionário. Quando você tiver uma massa de pessoas muito grande, pode ser necessário você usar a amostragem. Por exemplo, uma empresa que tem 1000 pessoas. Poxa, eu não vou avaliar a resposta de 1000 pessoas. Então, eu vou fazer uma amostragem. Por exemplo, tem 200 operários do setor tal. Poxa, então eu vou pegar a empresa inteira tem 1000, esse setor tem 200. Então, um quinto da empresa está nesse setor. Então, eu vou entrevistar, por exemplo, 50 pessoas, um quinto dessas 50 pessoas eu vou pegar desse setor. Então, vou aplicar para 10 pessoas desse setor, né? Ah, o outro setor tem tantos, então eu faço uma amostragem nesse meu sentido. E às vezes, por exemplo, os diretores, diretor eu não vou fazer amostragem, é importante eu saber a opinião de todos, então eu aplico a todos e por aí vai, né? Então, tome cuidado com essa definição de quem vai responder. E aí, decidido quem vai responder, como que eu vou aplicar? Uma forma que te dá garantia de que todo mundo vai responder é botar todo mundo numa sala, distribuir os questionários, e daqui a meia hora você pega os questionários de volta. Isso te dá garantia de que todo mundo vai responder, te dá a chance de passar instruções para todo mundo sobre como responder, né, o questionário, até mesmo tirar eventuais dúvidas. Mas o problema é que, pô, reunir todo mundo numa sala só, raramente você consegue. Então você tem outras possibilidades. Uma possibilidade, por exemplo, se for um questionário em papel, coisa que cada vez menos a gente faz, né, você entrega e depois recolhe, né? Mas uma analogia a isso em termos digitais é, por exemplo, você mandar um e-mail, né? Você manda um e-mail com um questionário, pede para o cara responder e depois você pega a resposta. A vantagem, normalmente nesse tipo de abordagem você tem boas taxas de resposta também, mas você tem um problema que é o medo do respondedor de ser identificado, né? Porque como ele está acessando por um link, por um e-mail, por mais que você até fale, não, é anônimo e tal, o fato de ele estar partindo a partir de um e-mail para responder pode deixá-lo inseguro quanto a essa questão de identificação, né? Claro que às vezes você precisa da identificação, e aí são outros 500, você tem que convencê-los de que não há problema disso, né? Por fim,
Uma outra alternativa é o questionário estar lá disponível no endereço, e aí você divulga essa informação, né, para as pessoas, e as pessoas acessam esse endereço de qualquer lugar ou de qualquer. Ou o questionário fica disponível em papel num determinado ponto da empresa, a pessoa vai lá, pega, responde e depois coloca numa urna. Qual a vantagem disso? Você garantiu o anonimato, né? Uma desvantagem é que normalmente quando a gente faz desse jeito a gente tem menor taxa de resposta, menos pessoas respondem. Mas no geral são essas as possibilidades que a gente tem para a aplicação. Depois de aplicado, o que você tem que fazer é avaliar as respostas, né? Ah, para avaliar as respostas, as questões objetivas são as principais, né? E a gente já viu quando a gente falou das escalas. Quando você tem uma escala nominal, você vai quantificar quais foram as respostas mais frequentes. Quando você tem uma escala de intervalo, você pode fazer estatísticas em cima, como achar a média daquilo ali, né? Você pode achar o desvio padrão, enfim. Mas uma coisa que é importante é que depois de fazer essa análise, verifique se as respostas, né? Verifique se o formulário teve o efeito esperado, né? Ó, a gente conseguiu tantos por cento de respostas, a gente conseguiu ver que, por exemplo, a gente estava entre duas alternativas para fazer uma determinada coisa, e das, dos objetivos do questionário era decidir qual das duas alternativas. E aí, a gente conseguiu decidir pelo questionário? Às vezes consegue, porque 90% das pessoas falam tal alternativa. Oh, beleza, vamos seguir. Agora, se o questionário te der que 50% escolheu um, 50% escolheu a outra, você continua na dúvida. Então, assim, essa análise tem que ser feita, a análise a avaliação das respostas do questionário tem que ser feita sempre considerando qual era o objetivo do questionário. Ok, pessoal? Então é isso sobre essa técnica de questionário, era isso que a gente tinha a dizer, né? No próximo vídeo a gente vai falar de outras técnicas.